mensuração de resultado do que a gente faz. Então, Legal. decidimos fazer Bora Mensurar. Acho que eu bato muito nessa tecla com o meu time, com todas as pessoas que eu troco, porque eu acho que é assim que a gente chega num lugar mais profundo, de fato, de impacto social mesmo, Sim. porque independente do impacto do nosso negócio na ponta da companhia que a gente esteja, quando a gente impacta a vida de uma pessoa, a gente está impactando uma família. E isso, exponencialmente falando, é surreal do quanto a gente consegue fazer as coisas serem melhores, sabe, no mundo. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host aqui do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos CX. É um prazer estar com vocês hoje, com mais um episódio aqui super legal, com uma convidada super especial, a Bárbara Vidal. A gente, não é parente por um D. É? Porque o meu nome é Cristiano Vital Nunes Bem. Você tem um Vital, Vital, olha mas aí o só. seu é Vidal, É né? só uma questão do escrivão, tenho certeza. A Bárbara é gerente de People Experience na Ômega Energia. Bárbara, super prazer ter você aqui com a gente hoje. Boa, muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí, falar um pouco de experiência, né? Que é o que a gente Legal. sabe fazer. Exatamente. Você tem uma jornada super legal profissionalmente, aí passando por vários setores de educação, cultura e agora no setor de energia. Conta um pouquinho pra gente desde a tua formação até os dias de hoje. Boa. Bom, minha carreira é um nada linear, como qualquer pessoa que me olhar no LinkedIn ali vai bater o olho e perceber que não teve linearidade, mas foram grandes encontros para mim e grandes surpresas que parte a vida foi levando, parte eu fui escolhendo. Legal. E para chegar até aqui, então, eu sou formada em jornalismo. E percebi muito cedo, durante a universidade, que a carreira de repórter, né, que a faculdade que eu fiz era muito mais focada nessa função, em se formar repórter, era uma coisa muito solitária e que para mim não fazia muito sentido, né? Eu sempre gostei muito de trabalho em grupo, sabe? Tudo com pessoas, exato, Legal. e essa conexão. Então, para mim era bem difícil, assim, entender e ir para o mercado de trabalho nesse trabalho que para mim era muito solitário, não fez muito sentido. E daí eu me encontrei ali, achei que não tinha me encontrado, mas fui para a comunicação interna numa empresa. Legal. E falei, talvez isso faça sentido, né? Faça mais sentido, na verdade, conectando umas duas pontas, né? A comunicação, que eu sempre gostei, né? Não à toa fui fazer a faculdade disso. E esse trabalho com pessoas, esse pensar projetos, pensar algo mais macro, né? Esse olhar mais Legal. macro de comunicação do que só o reporte de algo mais específico e do dia ali, né? Então, minha carreira acabou se desenhando ao longo de comunicação interna, assessoria de imprensa, marketing. Então, eu fui querendo experimentar um pouco de tudo em relação à comunicação, muito nessa busca e de me encontrar onde eu estava mais potente, onde os conhecimentos que eu fui adquirindo era mais potente. Legal. E em dado momento eu volto para a área de people, então depois de experimentar um pouco de comunicação em agência, em publicidade, em marketing, em comunicação interna, eu volto para a área de people num convite ali há uns anos atrás, mais ou menos uns 5 anos atrás, para começar uma área do zero que tinha um monte de coisa junto e misturada que ninguém conseguia dar nome, nem coerência, nem costura. E daí que começou a minha jornada em Employee Experience, fazendo bench. Na época, praticamente nenhuma empresa no Brasil tinha uma área estruturada de Employee Experience. Praticamente nenhuma empresa estava falando sobre isso. Então, não tinha evento sobre isso, não tinha conteúdo publicado sobre isso, em português menos ainda. Mas já existia Jacob Morgan, obviamente. Uhum. Então, fui beber ali de uma fonte americana em empresas, fazer alguns benches, Airbnb na época, acho que eu falei.
Uhum. Foi uma das empresas que mais me marcaram, assim, que já olhava para isso. E daí eu falei: talvez tudo isso que esteja na minha mão faça sentido em ser employee experience. Vamos testar? Vamos", a galera da empresa topou testar. E foi como começou essa jornada aqui, onde eu me encontrei profissionalmente de fato e conectando todas as pontas e os conhecimentos que eu fui adquirindo até então, onde eu me vi mais potente, assim. E desde então tenho atuado com experiência, focando, né, nessa jornada das pessoas colaboradoras em empresa. Legal. Nossa, e é legal isso, porque eu sei, geralmente eu falo que às vezes é muito cedo para a gente escolher, né, com 17, 18 anos, o que a gente Super. vai seguir e tal. E essa busca é uma busca constante, né? Eu acredito que o ponto da comunicação, a gente tem que juntar ali, né, os melhores formatos para entregar para as pessoas, Total. né? Então, comunicação interna, endomarketing, quando a gente está falando de experiência, também é como a gente, além da comunicação, a gente pode, que a comunicação é um fator super importante Total. para fortalecimento da cultura e tal, mas como a gente pode gerar uma experiência ali para as pessoas, os colaboradores, para os clientes também, de uma maneira mais fluida, né? Então, acho que quando você falou que você começou a juntar todas as competências, tá? Sim. E falar, pô, putz, talvez isso seja interessante. E como você mesmo disse, EX é algo novo, né? Comparado a outras disciplinas, assim, né? A Total. gente, até lá fora, né? Porque quando a Super. gente vai procurar alguma coisa, não tem tanta coisa, tem algumas pessoas, tal. Sim, E aqui no Brasil tem algumas iniciativas, tem o nosso livro, né? claro. Que a gente foi uma iniciativa justamente para a gente promover o tema e evoluir o tema e dar luz a vários trabalhos, mas é algo que está em total evolução, né? E assim, como que você vê isso hoje? Boa. Bom, então se tem uns 10 anos, mais ou menos, no Brasil, né, que começou no Brasil, lá fora começou há 15, então assim, É, não é muito mais tempo, é sabe, um assim, adolescente aí, né? exato, super Sim. jovem. E eu acho que o mais interessante desse tema para mim, é que ele é ele depende. Acho que é a melhor palavra para definir Definir. a experiência da pessoa colaboradora, porque depende da empresa onde eu tô. Então, o que eu fiz, né, eu estou na minha terceira empresa criando a área do zero, Uhum. mais ou menos. Terceira, isso, terceira. O tempo passa rápido e pandemia dá aquele tilt na gente em relação a timing. Então, em cada lugar é completamente diferente, Sim. né, o porquê começar a área é completamente diferente. E como acho que tem uma linha mestra, óbvio, né, a gente vai falar um pouco disso também, de um como fazer, mas, depende da cultura de cada empresa. Então, é tão novo e difícil, não tem uma regra, sabe, não tem uma Uhum. fórmula mágica que vai fazer com que a gente fala: "A mais B é igual a EX". Uhum. Não é assim que funciona, né, talvez nunca atuei tão diretamente com clientes externos e tal, você pode me dizer um pouco também se tem essa mesma lógica, mas eu vejo que é muito diferente de cultura para cultura de empresa, né, e acho que eu estou nessa jornada aqui de terceira empresa, olhando especificamente, intencionalmente para EX, e é bem diferente, assim, são Sim. culturas completamente diferentes, Eu né. acho que o que impacta tanto em EX como CX é cultura organizacional ali. Total. Porque você pode ter os frameworks, métodos, boas práticas, mas tem que entender e articular muito bem na organização para Total. saber o que faz sentido, né? Exato. Para aquele momento, para aquele cenário. E me fala um pouquinho, é muito legal, né? A gente começar algo do zero em várias empresas. Você está falando que é a terceira agora. E você está na Ômega Energia, né? Isso. Eu gosto muito do setor de energia, ainda mais energia sustentável, que eu acho que é um potencial de crescimento gigante que a gente tem aí, né? A Total. gente sempre vai precisar de energia, mas conta pra gente quem é a Ômega.
Boa. A Ômega hoje é a maior empresa brasileira geradora de energia renovável, né? O objetivo dela é levar energia limpa, barata e fácil. Então, fácil por meio de uma plataforma de energia que a gente desenvolveu dentro de casa, né, Legal. pioneira no mercado. Isso é super legal para mim, super brilha o olho, porque é um mercado bastante tradicional, então, eu que nunca tinha trabalhado nesse mercado de energia antes, entendia muito pouco, ainda estou aprendendo, entendia muito pouco, me brilhou bastante o olho por ser uma empresa disruptiva que está buscando disruptar o mercado, então, Uhum. desde que surgiu, então ela tem 15 anos, Legal. acabou de expandir para os Estados Unidos, então já é algo super fora da curva, né, então uma Uhum. empresa que está aí no Brasil já consolidada numa frente, mas não acostumada em estar consolidada, né, então bora expandir para os Estados Unidos, a gente está no Texas agora, começando a Legal. operação em breve. E aí é tanto energia, quando a gente fala energia renovável, é tanto energia solar como a eólica, né? Isso, Tá, a Ômega começa com pequenas centrais hidrelétricas, né, que são as tá. PCHs lá atrás, mas de fato hoje isso é um percentual muito pequeno, assim, Uhum. da energia que ela produz. E hoje o foco maior é parques eólicos híbridos, né, Híbridos. eólicos e solar, então energia solar e eólica. Legal. E hoje, quantos colaboradores assim a gente tá Boa. falando? A gente está em 400 e poucos colaboradores, né, Legal. entre 450 mais ou menos, e a gente tem públicos muito diferentes, então a gente acabou de começar a operação no Texas, né, então Uhum. essa expansão no Texas, começando a operação em breve, então a gente tem tanto um público que fica no parque, quanto um público de escritório. Aqui Uhum. no Brasil a gente tem um público escritório São Paulo, tem público home office, tem um público parques, Uhum. espalhados no Brasil inteiro. Então, um Sim, parque do Delta tem particularidades diferentes do parque da Bahia, que tem particularidades diferentes do Chuí, sim. né. Então, quando a gente Contexto pensa ali, o né? tamanho do nosso país, né, a gente tem aí públicos muito diferentes dentro de casa, e super desafiadores da gente pensar a experiência, né, nessas frentes e tal. Acho que tá um pouco aí o meu desafio. Legal. E hoje, quantas pessoas tem no time de EX da Ômega? Boa, então dentro da Ômega a gente chama de People Experience, né, e Legal. não Employee Experience, inclusive porque a gente denomina os nossos, colaboradores de coempreendedores, inclusive Legal. pelo jeito de ser e de fazer e da cultura da empresa mesmo, que é uma cultura muito empreendedora, de criar projetos, de ter essa autonomia e tudo mais, então somos coempreendedores. Então o PeopleX hoje está comigo e mais 3 pessoas, Legal. divididas mais ou menos em comunicação e eventos, comunicação interna em eventos, engajamento em si, né, então é na hora que a gente olha os dados mesmo, desenha a jornada e tudo mais, e alguns programas de bem-estar Uhum. e reconhecimento, que é uma frente bastante forte que a gente tem atuado esse ano, com base nos dados que a gente começou a colher, Legal. desde que eu cheguei. Legal. Então vocês já colhem dados assim dos colaboradores via plataforma, pesquisa. Como que é Perfeito. isso? Bom, bora lá. Eu entrei na Ômega faz mais ou menos um ano, Tá. né, e daí a gente conseguiu implementar aí um sistema que nos ajuda a olhar essa jornada e aspectos dessa jornada dos coempreendedores, onde estão os maiores pontos de dor, onde não, de uma forma escalável, digamos assim, né. Não Legal. adianta a gente só ter as conversas, né, que Sim. também são super importantes, mas elas não são suficientes para a gente criar plano de ação efetivo, né. Então a gente precisa se basear em dados e ver o que a maioria precisa. E, Legal. óbvio, personalizar o que precisa ser personalizado. Mas, de modo geral, é isso. Então, a gente colhe dados, a gente tem uma plataforma hoje dentro de casa, a gente tem alguns pilares que a gente trabalha, eh, e olha o detalhe desses pilares, né, são 10 pilares hoje, e temos a coleta de dados para
se comparar com o mercado também, que de fato é o eNPS, Uhum. né? Que é uma boa prática, acho que globalmente falando, pensando Sim. em people, né? E LNPS, que é o Leadership NPS, que não é muita empresa que faz isso, então Ah, legal. ainda, e é um ponto bem bacana entender essa correlação, acho que tem algumas hipóteses aí que a gente tem levantado, para poder atuar e poder virar o jogo e fazer com que o dia a dia, de fato, das pessoas fique melhor e possam trabalhar melhor, né? Nossa, Para gerar mais valor. muito legal. As métricas são termômetros, assim, né? Total. Para indicar como a gente pode. É um meio muito qualificado para a gente conseguir aterrissar as ações necessárias dentro da organização, né? E que legal que vocês já estão implementando isso. Eu já tinha escutado sobre o LNPS, Legal. mas eu não sabia quem aqui no Brasil já tinha colocado. Então é Boa. bom saber que vocês É. já estão atuando com isso, Sim, né? essa ferramenta que a gente usa, ela traz já como sugestão, então foi até por isso Legal. que a gente fez, não foi nenhuma demanda nossa de primeira e Aham, tá surpreendendo bem, assim. Então, legal. ou provavelmente outras empresas que usam aí essa ferramenta também devem ter, que é quando a gente troca essas figurinhas depois. Muito bom, muito bom. E quando a gente fala dos desafios, né? Você passou por. Você está na sua terceira experiência aí em construir do zero, então você deve ter uma bagagem muito boa de saber quais são os principais desafios em implementar eh, um programa de EX dentro de uma organização. Na sua visão, quais são, assim, que você pode elencar? Boa. Acho que são 2 principais, assim, parceria com liderança, sempre, para tudo, para qualquer coisa, Sim. porque quando a gente pensa nos pontos de contato, né, das pessoas, colaboradoras no dia a dia da empresa e na atuação delas, Uhum. independente da área, da frente e tal, é essa troca com liderança, né, o que inspira, o que não inspira, o que move, o que não move, o que norteia, o que não norteia. Então, ter todas as pessoas líderes na mesma página, atuando com a mesma mentalidade, eu acho que é um dos grandes desafios, Desafios. porque é sempre muita gente, quando depende de muita gente é mais desafiador, Exato. né? Não depende só. Eu acho que a gente entenda, a gente que trabalha com EX, né, que está numa área de EX, promovendo a área de EX, que a gente entenda que é uma área que atua como meio para Uhum. outras, Uhum. né? Por quê? Porque se a experiência WOW de todos os colaboradores de uma empresa que tenha uma área olhando para isso, depender só de uma área, a vida estava muito fácil, né? Faz Exato. essa área ser E incrível, pronto. perfeito, sem defeitos e acabou, check, né? Próxima Exato. não precisa mais nem ter área, né? Acabou. Bora que bora. Mas não depende, depende de todos esses pontos de contato. Então tem sempre um ajuste fino, tem sempre essa costura, né? Quase que eu sempre brinco, escrevi isso no capítulo também, porque todas as pessoas que eu converso, faço bench e troco, que me perguntam, é assim. A área de EX é uma grande agulha e linha, que sai costurando tudo para dar coerência para que as pessoas entendam o porquê das Uhum. coisas e trabalhem melhor no fim das linhas. Exato. Então, acho que o maior desafio para mim está sempre em como a gente ter a liderança junto com a gente, né? As lideranças, de modo geral. E, ao mesmo tempo, tenho pensado muito sobre isso nessa minha jornada, digamos assim, que é a importância da gente ter pessoas no time de people data-driven, né? Então, que de Uhum. fato tenham esse conhecimento ou busquem esse conhecimento. Então, e ainda é raro, né? Ainda é raro de encontrar as pessoas que se baseiam em dados para fazer as coisas. Então, assim, putz, vocês já colhem dados? Cara, eu não vou conseguir trabalhar se eu não começar do dia 1 colhendo dados, Exato. né? Eu não consigo implementar, não dá, porque senão eu vou fazer um monte de coisa que eu não consigo provar se está sendo efetivo ou não. E daí fazer por fazer não faz sentido, né? Exatamente. Então, acho que esse desafio também para a gente que é de people, eu vejo como ele bastante grande ainda, Uhum. porque o mundo corporativo ele se comunica com dado, com Exato. número.
Se a gente não sabe levar isso, né, o que impactam as pessoas, por meio dos números, a gente não vai chegar muito em lugar relevante. A gente não vai conseguir fazer diferença. Sim. Eu acho que, para mim, tá nesses 2 pontos, assim, frente, liderança e dados, E assim. desse segundo ponto que você falou é super importante, porque dados tanto para gerar insights, né, valiosos ali, para tracionar e até motivar o time no sentido de estamos fazendo algo que vai fazer mais sentido. Total. E também essa questão de mostrar a importância do trabalho no resultado, né, Da para as companhia. lideranças da companhia. Total. Porque às vezes pode ficar meio subjetivo todo o trabalho, né? E Exato. eu acho que a gente tem que trazer mais pro aspecto exato ali, falar, ó, foi isso que aconteceu, são Exato. esses os resultados, e ficar uma conversa mais prática. E a gente traz o tema e a disciplina de EX para uma pegada bem mais estratégica da organização a partir do momento que a gente pauta esses assuntos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que já tem muitas pesquisas, né, que comprovam o quanto o NPS de cliente, em zonas de excelência, eles impactam diretamente na lucratividade das empresas. Exato. E já tem estudos com recorte, que não liga Lé com CRE, né, mas Aham. estudos diferentes do quanto o NPS numa zona de excelência impacta o NPS do Exatamente. cliente e, consequentemente, gera empresas mais lucrativas, que no fim das contas é o ciclo virtuoso que a gente vive no mundo corporativo, né? Fica bom Exatamente. para todo mundo. Eu costumo falar que o colaborador é o primeiro cliente, ele tem que comprar ideia ali, Total, é isso e a mesmo. experiência dele tem que ser muito boa para oferecer uma boa experiência. Total. Tá certo que tem algumas áreas que têm mais proximidade com o cliente, então área de vendas, atendimento, tal, mas principalmente as áreas mais de background ali, muitas vezes de operação, Sim. a área jurídica, né? Às vezes a jornada do cliente está super tranquila ali e alguém daquela área não entende a importância, né? O impacto na ponta, E né? impacta, É. né? Então, costumo falar que é a metade da mesma laranja, né? CX e Boa, é EX verdade. é uma boa combinação. E aí, eu vou até pegar aqui o livro. Vou pegar esse aqui. Porque o seu capítulo, ele é o primeiro do nosso livro, Que né? honra! Por acaso, até pela questão do título, né? Employee Experience por onde começar. Boa. Então, é muito legal o capítulo. Juro que não foi intencional para ser o primeiro quando eu escrevi. Mas na organização ali de sumário, a gente falou, putz, não tem como não ser o Legal. primeiro, né? E você traz de uma forma bem clara quais são os passos que uma organização precisa fazer para iniciar o seu programa de CX. É lógico, cada organização é uma realidade, é um contexto, tal, mas conta um pouco para a gente quais seriam esses passos assim de uma forma mais macro. Boa. Acho que o que eu tentei trazer é quase que a fórmula que tem que ser adequada de acordo com empresa a empresa, mas são 4 passos que não tem como não fazer, Tá. né? Independente da empresa que a gente esteja. O primeiro é, de fato, saber o porquê que você está fazendo. Acho que antes de dar um primeiro passo, e não tem como. Não tem como. A gente precisa saber o porquê que a gente está fazendo. Não adianta fazer porque a empresa X ou a empresa Y fez, por causa de todas as particularidades que a gente já falou. Exato. Né? Então, assim, o que faz sentido? O que eu quero mudar? Que problema eu quero resolver? E, por isso, eu vou criar esse programa, implementar esse programa de EX para resolver determinados problemas. Por quê? Se você começa a criar do nada, você não tem como medir se deu certo ou se não deu. Exato. Né? Falando da métrica de novo. Uhum. E aí, beleza, tem um porquê claro. Check. Depois, eu preciso desenhar a jornada. Né? E jornada, a gente olha ali, começo, né? E fim.
e meio. Isso. Né? Porque começo, fim e meio. Eu sempre uso essa cadência, que é muito mais fácil. No meio tem muita coisa. Né? Se a gente pensa a jornada das pessoas, entraram na empresa. Tem alguns pontos de contato que são normalmente mais claros, principalmente para a gente da área de people. Tem processo de admissão, tem X pontos de contato, tem o time receber, né? Tem tudo o que impacta antes disso também, mas começando ali, por esse mapeamento, quando a gente mapeia e desenha, né, a jornada, a gente consegue entender a quantidade de pontos de contato que a gente tem com aquela pessoa, né? Como que a gente está se colocando com aquela pessoa, a gente como empresa, desde a forma que a gente se comunica até o que a gente não comunica, né? Que também diz muito para a experiência, falando só de comunicação aqui, né? Via comunicação. E tudo que aquela pessoa vive ao longo da jornada dela na empresa, então, ciclo de mérito, processo, né, de avaliação, até o momento que cai o salário na conta, se cai atrasado, se não cai, é uma experiência, não é? Tipo, que pode não ser, Com uou, que certeza. incrível, não, pode ser, não faz mais que obrigação, pagar no dia, tem aquela coisa. Mas isso é uma experiência, se atrasa um dia, se não atrasa, impacta muito, impacta na vida e no ciclo daquela família inteira que aquela pessoa está linkada. Exatamente. Né? Então, o poder ali dos pontos de contato e de mapear esses pontos de contato, acho que é muito forte, assim. E o final, então, para mim é sempre mais fácil começar pelo começo e pelo final, porque é tudo que é mais claro. No meio, muda muito de empresa para empresa, óbvio que tem um mínimo ali que praticamente todo mundo faz, mas muda bastante, então é mais fácil mapear começo e fim. Fim, ou é homologação, ou de fato, né, aquele momento de saída da pessoa colaboradora. Então, ou quando a empresa desliga, ou de fato quando a pessoa pede desligamento. Então, se tem uma entrevista de desligamento, se não tem, se é importante ter ou não, né? Como que a gente olha isso? Então, esse mapeamento do que tem de ponto de contato. Além disso, entender quais são as áreas envolvidas, né? Então, mapear essas áreas. Por quê? Porque a gente é agulha e linha. Então, como que a gente costura? Nem tudo sai daqui, né? Não é normalmente uma área de EX, né? De PeopleX, na Ômega não é também, que vai fazer a homologação da pessoa na saída. Né? Às vezes, torna uma troca tão impessoal ali, que a pessoa pode ter tido uma jornada incrível aqui dentro. Cheio de momento wow, encantador, maravilhoso. Cara, ela sai mal, ela sai triste, ela sai sendo uma pessoa detratora, digamos assim, daquela empresa, daquela cultura, daquela marca, pela experiência final que ela teve, que normalmente é o que a gente mais lembra, né? Porque tá mais recente na nossa cabeça, né? Sim. Tem isso, neurociência explica. E de certa forma é um encerramento de ciclo ali também, né? Então, Exatamente. que é um ponto que impacta bastante, assim, né? Bastante, bastante. Então, acho que, primeiro, saber o porquê, né? Recapitulando. Saber o porquê que a gente vai fazer o que a gente vai fazer. Desenhar essa jornada, começo, meio e fim. Entender cada etapa, né? Então, o que está antes do onboarding, que a gente chama de pre-boarding. O onboarding em si, que a gente considera, né? Até os 90 dias ali. Tem empresa que já está considerando o onboarding até 6 meses. Principalmente empresa de tecnologia, que tem um turnover um pouco maior e tal. Então, tem suas particularidades. Depois, de fato, o ongoing é tudo que impacta o ciclo de vida ao longo de todo o tempo que a pessoa fica dentro da companhia. E, de fato, o offboarding, que é esse momento de saída, os exemplos que a gente trouxe. Mapear quais times envolvidos. Então, HR Ops, todos os sub-times de people, como um todo, impactam essa jornada em todas as etapas. Então, mas é importante ter essa clareza de qual time impacta que ponto de contato em que momento da jornada. Porque, às vezes, é uma vírgula que você muda, é uma régua de comunicação que você implementa, que faz uma puta diferença. Assim. Com certeza. Faz uma puta diferença. E os líderes, se a gente pensar a liderança como um time, se desse para fazer isso, né? Tá ali, precisa costurar também, precisa entender, precisa fazer sentido para essas pessoas promoverem o que o time de people está tentando promover também, né? Como a gente conecta essa mentalidade. E todo o resto, né? Desde a propaganda na TV da empresa, faz
diferenciar um ponto de contato com possíveis pessoas que a gente queira atrair em algum momento, né? Pensando Exato. ali antes. Então, e de fato, criar as experiências, né? Entender e escolher. Nem sempre a gente consegue, mapeamos tudo. Nossa, tem 1 milhão de coisas para fazer ao mesmo tempo agora. A gente sabe que a realidade não é assim, né? Exatamente. Então, como a gente prioriza, como não? Acho que tem esse processo de criar as experiências em si, intencionais, né? As Uhum. experiências uau que a gente quer criar. Não dá para também todos os pontos de contato serem experiência uau, porque vira paisagem quase, né? Então, Exato. onde a gente escolhe ter um momento de encantamento, além do dia a dia, né? E o dia a dia sem atrito, que eu acho que é o desenho da jornada é tornar fluido, acho que eu gosto muito dessa palavra que você usou no começo, é tornar fluida essa jornada. Então, quanto mais fluida for, mais potente você vai ser na sua função. Legal. E é esse meu papel quase, sabe? Todo mundo potente, o ciclo virtuoso acontece. Muito bom. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu gostei do teu capítulo porque isso que você falou, você transformou da questão da jornada, Aham. você transformou numa ampulheta ali, algo Isso, nesse sentido, né? exato. Porque muitas vezes a gente está falando tal, mas quando você estava falando aqui, como eu já tinha lido, eu já estava visualizando Aham, tudo ampulheta, né? certinho, né? Então você faz as conexões e Sim. tudo mais. Muito legal. E um dos pontos que me chamou a atenção também do seu capítulo é que você fala que EX não necessariamente precisa ser uma área estruturada que leve esse nome, mas é uma mentalidade que deve fazer parte da cultura da empresa, ela deve ser coerente, ela deve ser intencional. Fala Uhum. um pouco para a gente sobre. Boa. Tem muita gente, desde que eu comecei nessa jornada de EX, tem muita gente que me procura, tipo, nossa, eu tô querendo começar a área aqui na minha empresa, mas não consigo convencer minhas lideranças, como que eu faço, né? Muita dúvida nesse sentido que chegou para mim ao longo desses anos. E minha resposta está sempre um pouco nesse lugar, né? Primeiro, a gente precisa ter clareza do porquê fazer. Mas para ser intencional, a gente precisa ter essa mentalidade, não necessariamente a gente precisa ter uma área, porque para a gente criar uma área nova nas empresas, a gente sabe que a gente precisa de um budget, Ah, sim. aprovação, às vezes é de um ano para o outro. Eu tive uma ideia em janeiro, putz, só no janeiro do ano que vem. Então, a gente não precisa quase que perder tempo com a parte burocrática de precisar ter uma área cuidando disso, olhando isso. Mas se a gente conseguir implementar essa lógica como cultura da empresa, que é o quê? Pessoas no centro, de modo geral é isso. Exato. Como a gente, né, valorizar as nossas pessoas que são sempre nossos maiores ativos, né? É quem de fato muda o jogo, faz virar roda, entrega qualidade e boas experiências para os nossos clientes, de fato, do negócio, Sim. né? Então, acho que para mim é uma mentalidade nesse sentido, né? Então, muita gente que eu fui falando ao longo do tempo foi testando, por exemplo, tem empresas que contratam uma pessoa para fazer essa costura dentro do time de people junto com as áreas clientes. Ou tem empresa que estruturou como time de BPs. Uhum. Então, é uma pessoa ajudando a dar essa coerência, porque não necessariamente é criar projetos e tudo mais. E sim costurar ações. Tem muita empresa que faz muita coisa focando na experiência uau dos colaboradores. Só que não sabe que está fazendo isso, ou os colaboradores não entendem que isso existe por causa daquilo, Uhum. sabe? Assim, meio que Não tem uma governança ali sobre o tema, né? exato, não tem a conexão entre Sim. as ações. Então, a agulhinha, para mim, está muito nesse sentido. Não necessariamente precisa ser uma área. Eu acho que, por exemplo, hoje, eh, na minha função, a minha função é conectar e criar alguns projetos do zero também, porque dentro do que a gente olha, analisa os dados, levanta com uma equipe enxuta, a gente precisa de pessoas que consigam criar esses projetos. E Sim. esses projetos, baseado nos dados que a gente colhe em engajamento, eles nascem aqui em PeopleX, Uhum. com o nosso time hoje. Então, tem empresas que não precisa ter essa estrutura, porque já tem gente para fazer em outros aspectos, né? Então, eu acho que o mais importante é que a gente faça as coisas dentro das companhias de forma intencional. Então,
E isso eu tô fazendo por causa daquilo, e eu tô comunicando isso Uhum. para as pessoas, e elas percebendo, e eu conseguindo medir que elas estão percebendo a efetividade dessa lógica, né? Legal. Que parece algo muito, muito simples, mas no dia a dia, na correria, no batidão ali, é muito fácil a gente, puta, precisa tirar do papel. Check, tirou do papel. E ninguém tá vendo que aquilo tá acontecendo, ou que aquilo acontece por causa disso, né? Foi porque você respondeu à pesquisa XPTO, veio aquele dado, criou-se esse plano de ação foi implementado e mudou aquela E isso é percepção. super importante, né? Dar à luz a todo esse trabalho, porque às Total. vezes na correria, bem que você falou, mais uma ação aqui que está Exato. acontecendo. E quando Exatamente. você mostra que realmente os pontos estão sendo ligados e tem um porquê ali, Total. né? Total. Até o engajamento do pessoal aumenta com isso, né? Exato, porque está sendo ouvido, né? Legal. Porque no fim das contas todo mundo quer ser ouvido, Exato. né? Nem Exatamente. sempre a gente vai. Acho que tem muita gente que confunde EX com ou as pesquisas, de fato, né? Que a gente faz muita pesquisa para ter dado, consequentemente, de tudo que a gente está falando. Então, que confunde o responder à pesquisa. Ah, mas não fizeram o que eu queria que tivesse feito. Uhum. Mas não está nesse lugar. É Exato. o que é bom para a maioria, né? Acho que tem 2 aspectos de People Action, Employee Experience, de modo geral, que eu gosto sempre de trazer, que é o que é institucional, o que é para todos, o que deve ser comum a todos, o que Uhum. sustenta essa cultura da empresa X, da empresa Y. Tá muito no nosso papel, né? Esse Legal. olhar cross, esse Uhum. olhar macro. E o que está no papel de cada área. Então, às vezes eu tenho uma dor na companhia como um todo, que é um pouco para todo mundo, e aquele acúmulo gera algo macro que eu Uhum. preciso fazer para resolver de forma institucional. E às vezes eu tenho as particularidades, às vezes não, sempre, tenho as particularidades de cada área com pontos de melhoria diferentes, com pontos de celebração diferentes também. E tá tudo bem, acho que é natural de seres humanos diferentes entre si que se juntam em prol de um objetivo, Legal. né? E esse plano mais específico normalmente está muito nessa casadinha do papel das business partners junto com a gente, a área PX, por Uhum. exemplo, né? Então, como, putz, as business partners são minhas clientes, né? Meus clientes internos. Então, como eu ajudo nesse olhar particular em criar plano de ação junto para elas implementarem junto com as lideranças nas áreas, né? Então, tem essa vertente Entendi. Legal. institucional e de áreas que a gente consegue ajudar e dar suporte. Uma a gente é mais ativa, outra a gente é mais meio ali. Legal. E é bacana porque há tanta movimentação interna na organização, e quando você vai colocando assim, as pessoas vão até se acalmando, né? Porque, peraí, é uma forma de organizar Total. totalmente o trabalho que precisa ser realizado. E para você, assim, em relação ao colaborador, o mercado, o colaborador ele tem mudado desses últimos anos para cá? Lógico, a gente tem alguns adventos, pandemia, outras questões externas aí que podem impactar, mas Sim. na tua visão, nesses últimos anos, mudou muito? Olha, eu acho que sim, eu vejo que sim. Tô pensando, fazendo uma retrô aqui, mini retrô gigante na Aham, minha cabeça, desde quando eu entrei no mercado de trabalho, sim. digamos assim, e vejo muito essa mudança. Então, logo no começo eu entrei em área de people, então a gente já Aham. olhava nesse aspecto, É um né? bom Eu mesmo ali comparativo. como estagiária, né? Acho que dá para ver muito claro essa diferença, não só por causa, né, dos últimos anos ali, a pandemia e tudo que a gente viveu que nunca tinha vivido antes na vida, né? Ninguém. Uhum. É algo super atípico, mas um movimento diferente, principalmente no nível de exigência dos colaboradores em relação às empresas, né? Onde, de fato, a gente trabalha bastante, a gente passa boa parte do nosso dia, né, acordado, trabalhando. E então, o quanto ficou mais importante para as pessoas tá num lugar em que elas se sintam bem, sabe? Ou tá num lugar em que elas saibam o que elas estão fazendo. Acho que isso
Não à toa, já está bem batida essa questão do propósito e tudo Aham. mais, né, assim, em literatura, em revista, em tudo. E eu acho que isso tem ficado mais forte, assim, o que é importante para as novas gerações é ter propósito em si, né, saber o porquê das coisas. Então, foi uma coisa que, por exemplo, eu comecei a trabalhar porque eu tinha que trabalhar, porque Uhum. era isso que tinha que fazer, sabe, Aham. quase. E eu vejo essa mudança, inclusive para mim mesma, tipo, cara, precisa ter uma conexão, né. Então você até falou no começo, eu trabalhei muito com educação e cultura, quase toda a minha carreira. Eu hoje estou na área de energia, no mercado de energia. Para mim tem um porquê disso, né. Uhum. Eu tô numa empresa que segue tendo um impacto social. E isso para mim é muito importante pessoalmente falando, Legal. né. Eu não consigo estar num lugar em que eu tá vendendo qualquer coisa que talvez não se conecte com isso, manja? Uhum. Isso para mim faz muita diferença. Se para mim que passei por essa mudança já faz diferença, eu vejo que as novas gerações estão fazendo cada vez mais. Desde a função micro do dia a dia, né, até ao propósito maior de negócio. E isso que você falou é muito importante, porque quando a gente fala do propósito do negócio, tá batido já, né? Mas tem empresas que Mas segue ainda precisam forte. fazer Exato, segue e segue forte. forte. Mas essa relação do propósito do negócio com o micro de cada dia que faz total diferença, Total. porque quando isso tem algum ruído também, né? Ah, o meu propósito é esse, mas o micro não está atendendo assim. E o pessoal, eu vejo que a nova geração está cada vez mais rápida assim. Então, não faz sentido, então tá bom, Total. né? Exatamente. Então, eu acho que realmente as empresas elas precisam, né, ter um olhar mais atento para isso, né? Exato. E as ações intencionais, focando na experiência de pessoas, Exato. vai ajudar a dar essa base, a trazer essa coerência, trazer de fato, tampar os buracos que talvez existam nas organizações em relação a isso, né? Porque é isso, se a gente não se conectar com as gerações mais novas, daqui a pouco acabou, todo mundo se aposenta, para de trabalhar, né, tipo, o ciclo da vida, e daí você faz o quê dentro da empresa, se você não tem as novas gerações, né, tipo, a gente precisa Exato. se adaptar também, né, acho que tem um pêndulo aí. E linkado a isso, eh, você acredita que o mundo corporativo ele está um pouco mais maduro com essa visão de EX, da experiência do colaborador em si, não só como uma determinação, mas com essa questão de fazer acontecer, criando um movimento de experiência focado em people mesmo, né? Uhum, Tanto para o uhum, cliente, mas quanto para sim. o colaborador. Você acha que estamos a caminho de uma maturidade mais elevada ou estamos a passos curtos aí? Como que você vê? Ai, que pergunta difícil. Eu acho que a gente já está muito melhor do que a gente esteve, né, assim, já é um tema um pouco mais falado, né, acho que Tá, o próprio já tem muito mais literatura sobre isso, né, não à isso. toa, o Nosso livro nosso aqui. livro, exatamente. Então, outros livros também que falam sobre isso. Eu acho que tem muito mais, fontes e conhecimento produzido e literatura sobre isso de diversas formas, né, via vídeo, não importa o formato, mas, Aham. já tem mais gente estudando e falando sobre isso, fazendo a gente já tem uma linha do tempo, a gente já tem gente que errou, que acertou, que já entendeu alguns caminhos, né, para evoluir nesse caminho de maturidade. Mas para mim acho que ainda tem uma questão que, ainda barra muito dentro da área de people, que é o que eu falei mais cedo sobre a gente ter essa mentalidade pautada em dados. Acho Uhum. que isso acaba limitando a velocidade que a gente pode ter maior para chegar nesse lugar de maturidade de experiência, sabe? Porque muitas vezes está sendo feito o trabalho, muito legal, mas esse trabalho, de certa forma, não está sendo vendido internamente com números que sustentem e tudo Exato, mais. exato. E é isso, não basta ser algo muito legal que aos olhos das pessoas pareça legal. Precisa Uhum. fazer diferença na ponta, Exato, né? Precisa mover a roda, né? Precisa exato. virar o parafuso.
se eu não tô medindo, se eu não tô... Às vezes eu meço, mas também não olho o dado, também não adianta nada. Exato. Então, acho que para mim esse é um ponto limitante da gente ainda não estar num lugar mais maduro que a gente já poderia, dado tudo que a gente... Todo esse caminho que Já a gente tá percorreu fazendo. aí, pensando CX uns 20 anos, Uhum. mais ou menos, aqui no Brasil, né? Falando do Brasil. Então, acho que vejo dessa forma. Já estamos muito melhor, mas acho que tem um caminho aí Um bom caminho, importante né? para chegar nesse lugar de maturidade. Legal. Bah, você viu passar super rápido, né? Vou. Então, quando a gente fala de coisa boa, do que a gente gosta, a gente entra e a gente vai capturando ali vários pensamentos. Mas para finalizar, qual recado você deixaria aqui para quem nos assiste, gosta do tema de EX, gosta do tema de experiência? Que recado você daria? Bom, vamos lá. Acho que sempre ter o porquê você está fazendo o que faz. Acho que é o que dá norte para tudo, o que dá coerência, é o que traz valor para o que a gente entrega, independente do que a gente quer entregar, é ter essa clareza do porquê. E ter mensuração de resultado do que a gente faz. Então, decidimos fazer, bora mensurar. Acho que eu bato muito nessa tecla com o meu time, com todas as pessoas que eu troco, porque eu acho que é assim que a gente chega num lugar mais profundo, de fato, de impacto social mesmo, porque independente do impacto do nosso negócio na ponta da companhia que a gente esteja, quando a gente impacta a vida de uma pessoa, a gente está impactando uma família, e isso exponencialmente falando é surreal do quanto a gente consegue fazer as coisas serem melhores, sabe, no mundo. Sim. Então, tá nesse lugar. Quanto mais a gente impactar e melhor a gente lidar com os dados, mais a gente vai impactar. Então, É a famosa pedrinha no lago, né? é Aí isso joga aí. a pedrinha e vai as ondas ali, vibram para É isso mesmo. É isso mesmo. vários lugares. Bom, Bah, super obrigado pela presença. Por Obrigada a favor, você. compartilhe suas redes para quem quiser te achar, conectar, Bora. conversar. Como o pessoal faz? Boa, eu uso muito Instagram e LinkedIn, então é Bárbara Vidal no LinkedIn, Instagram é Bavidal Aguiar. E é isso, nos conectamos e estou aí disponível para bens, trocas, bate-papos e boas conversas sobre EX, sempre. Legal, Obrigada, Bah. adorei participar, super prazer. Nós que agradecemos, eu agradeço. E pessoal, super obrigado pela presença. E só lembrando que toda quarta-feira, ao meio-dia, tanto no YouTube como também no Spotify, um novo episódio aqui no ACX Cash. Até a próxima. Boa. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.